Olá, querido estudante, com você, professor Alex Douro. Hoje falaremos de dois assuntos extremamente importantes para você e faremos uma revisão sobre a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica informacional, e o processo de globalização. Temas extremamente importantes para você e muito importantes para o desafio que está próximo. Vamos em diante. Bem, a primeira coisa que você precisa, querido estudante, recordar é justamente sobre a questão da industrialização do espaço mundial. O que é que nós precisamos lembrar? Que essa industrialização, ela começou exatamente na Inglaterra no século XVIII, se expandiu no século XIX, perfeito para alguns países como os Estados Unidos, Japão e, claro, países europeus, e no século XX chegou, claro, a se fortalecer ainda mais nos Estados Unidos, no Japão, na China e até nos tigres asiáticos. Muito importante isso para você. Um fato importante que você tem que lembrar também, querido vencedor, é o antes da industrialização. Antes da industrialização nós tínhamos o artesanato e a manufatura. Lembrando que o artesão é aquele cara que faz uma produção individual através de ferramentas simples e sem divisão social do trabalho, enquanto a manufatura é uma produção coletiva baseada em máquinas simples e, claro, com divisão social do trabalho, ok? Bem, mas o mais importante do que isso é você lembrar da terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional, ok? É um tema super importante que você vai ter que estar atento para as provas que você vai estar enfrentando aí futuramente, ok? Primeira coisa que você precisa lembrar é que essa terceira revolução industrial, ela começou exatamente no século XX, na segunda metade desse século, mais precisamente na década de 70. Tudo está relacionado a uma crise energética conhecida como crise do petróleo, ok? Entre as principais características, você precisa lembrar, primeiro, a terceirização. Hoje, o que as empresas fazem? Elas contratam outras empresas ou para fazer sua produção ou para finalizar o processo produtivo. Isso gera maior eficiência e maior rentabilidade, ok? Outra coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos atualmente, desde, claro, do início da década de 90, da multipolaridade. É exatamente isso. O que é isso? Você precisa lembrar que nós estamos na nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é extremamente importante para nós, ok? Hoje, a gente precisa recordar que lá naquele capitalismo mercantilista, adotava-se, exatamente uma política onde você tinha intervenção do Estado na economia, ok? Hoje, nós temos uma política onde você tem a menor intervenção do Estado na economia. Então, é mais comum hoje, o processo de privatização. Isso graças à adoção do neoliberalismo, que visa a menor intervenção do Estado na economia, uma deseconomia de escala e, claro, uma menor estatização, em prol de uma maior privatização. Tudo bem? Um fato importantíssimo também, que é muito importante, nós lembrarmos, é o avanço tecnológico. Você precisa lembrar que essa revolução técnico-científica e informacional, ela só foi possível graças ao avanço da ciência, graças à informatização, à robotização, ao desenvolvimento dos meios de transporte, assim como o desenvolvimento dos meios de comunicação, fazendo com que ambientes antes desconhecidos e, claro, mal contactados, passassem a ser mais conhecidos e com maior conectividade, ok? Um fato importante também são os desdobramentos dessa terceira revolução industrial. Hoje nós temos uma produção, se a gente for analisar, muito mais flexível, mais ágil, ok? Onde o que se garante é eficiência, competitividade e, claro, acima de tudo, maior competência no mercado. Entre os principais desdobramentos, eu trouxe alguns para você. Primeiro, você precisa lembrar da terciarização. Não confunda terceirização com terciarização. A terceirização é a contratação de terceiros para finalizar ou para fazer uma produção. A terceirização, confira, é o inchaço do setor terciário. Olha a PEA do Brasil. Alex, eu não lembro o que é PEA. PEA significa a população economicamente ativa. Atualmente, nós percebemos que a maior parte das pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas que estão na idade de trabalho, ou empregadas ou desempregadas, a maior parte está no setor terciário. Então, nós podemos dizer que existe um processo chamado de terciarização. Alex, eu quero anotar, anote lá. Terciarização é o inchaço do setor
terciário. Ok? Um outro desdobramento que nós temos é a deseconomia de escala. Hoje nós percebemos claramente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, marcas de outras localidades, marcas de outras nacionalidades. Então, o que é que nós podemos perceber? Que hoje inúmeras empresas se espalharam em nível mundial. Isso você chama de deseconomia de escala ou simplesmente de mundialização. É uma das consequências e, ao mesmo tempo, uma das características marcantes do processo da globalização e, consequentemente, da terceira revolução industrial. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar é que, infelizmente, graças a esse avanço tecnológico, nós temos o aumento do desemprego. Desemprego esse que tem diversos tipos, mas você tem que lembrar de dois. Observe aí que eu já tenho uma pessoa no setor produtivo, mas controlando a produtividade, onde vários braços mecânicos, vários robôs estão fazendo a produção. Antes, essa imagem ela era mais diferente. Você percebia que nós tínhamos uma grande concentração de pessoas. Tudo bem? Então, nós tínhamos ali a necessidade de ter muitas pessoas. Hoje, não. No mercado, nós temos uma menor concentração de pessoas nas indústrias mais modernas, um maior processo de robotização, gerando, assim, o desemprego estrutural. Lembrando que o desemprego estrutural está relacionado ao avanço tecnológico, diferente do desemprego conjuntural, que está diretamente relacionado ou à crise ou falência de uma empresa. Ok? E um outro desdobramento importantíssimo que nós precisamos lembrar é justamente sobre o avanço tecnológico. Observe aí, hoje nós estamos de mão dadas com a tecnologia, seja na ciência, seja na educação, seja na saúde, seja no nosso dia a dia. Hoje a nossa conectividade é muito maior, apesar ainda de ter um número muito grande de pessoas que não têm acesso à internet, mas a gente percebe que hoje existe um intenso avanço tecnológico, tanto nos meios de transporte, assim como nos meios de comunicação e, claro, nos meios produtivos, gerando uma grande produtividade, seja agrícola, industrial, e até financeira. Tudo bem? Bem, depois que nós lembramos isso, agora nós vamos ter que, claro, resolver algumas questões. Então vamos lá. Mas antes de chegar lá, nós precisamos falar de organização industrial. Isso aqui é uma coisa simples e fácil de nós lembrarmos. Primeira coisa que nós precisamos recordar é que nós temos aqui um modelo chamado taylorista, criado por Frederick Taylor. O que o Taylor dizia? Taylor dizia que deveria ter uma rígida divisão social do trabalho entre os que pensavam o trabalho e os que executavam o trabalho. Isso gerou uma forte hierarquia produtiva na indústria. E, claro, para que pudesse funcionar e a produtividade pudesse cada vez ser maior, havia um rigoroso controle do tempo. Era o que o Taylor dizia. O que nós podemos dizer então aí? Que existia um trabalho alienado, um trabalho simples. Mas, mais tarde, nós temos o Henry Ford, vai criar o Fordismo. Você percebe, portanto, que vem uma outra finalidade. Observe lá, nós temos uma rígida divisão social do trabalho, perceba que é a mesma característica daqui de cima. Nós temos a criação da linha de montagem. Lembra na imagem anterior que eu te mostrei do rapaz controlando a produtividade industrial? Lembra? Onde você tinha os braços mecânicos, e você tinha exatamente lá uma pessoa controlando. Pois é, isso era muito diferente no passado. No passado o que nós tínhamos era justamente as pessoas gerando a produtividade, fazendo com que essa produtividade aumentasse cada vez mais de acordo com o ritmo da máquina. Então o homem ele era subjugado ao ritmo da máquina. Claro, isso acabou gerando um trabalho alienado e inflexível. Mas, diante das inovações tecnológicas, hoje nós temos um novo modelo, conhecido como toyotismo, também conhecido como just in time, que é o justo tempo. Observe a diferença. Se você comparar os dois primeiros, quando você diz que tem rígida divisão social do trabalho, o que nós vamos ter aqui? Não esqueça, o que está se pregando aqui, a individualidade, a racionalização do trabalho. Aqui é diferente, Aqui você tem a implantação da terceirização. Eu posso contratar terceiros para fazer minha produção, E posso contratar terceiros para finalizar a minha produção. Tudo bem? E um fato importante que nós temos que lembrar é que existe uma articulação do trabalho em equipe. O trabalho tem que ser em equipe, pois em equipe a produtividade se torna muito maior,
mais eficiente e, claro, com o menor gasto possível, ok? O trabalhador, então, ele vai ser um trabalhador multifuncional e flexível. Mas o que nós precisamos lembrar daqui? É que existe, claras diferenças aqui, ó. Observe que lá no Fordismo, que é o 2, tudo bem? Nós temos um trabalho alienado, ok? E não esqueça, enquanto aqui no Toyotismo o trabalhador é multifuncional. Já lá no Fordismo nós temos um trabalho inflexível, ok? Enquanto aqui nas áreas do Toyotismo, um trabalho flexível, gerando maior rentabilidade e, claro, uma produção de acordo com a demanda do mercado. Tudo bem? Diante disso, beleza? Agora nós vamos resolver as questões. Diga lá. A revolução científica e tecnológica tem impulsionado a importantes transformações econômicas. As implicações geográficas dessas transformações têm sido expressas através da reordenação espacial do mundo contemporâneo. A respeito dessas transformações na geografia econômica, é correto afirmar: a revolução científica e tecnológica está criando uma nova geografia industrial, perdendo, contudo, a rentabilidade e eficiência. Você concorda com isso? Eu não concordo. Você sabe que hoje existe maior rentabilidade e maior eficiência. Letra B. A revolução científica tem gerado mudanças nos circuitos espaciais da produção, proporcionando a concentração produtiva no único espaço. Na verdade, o que nós temos? Uma deseconomia de escala. Letra C. A revolução científica e tecnológica está ampliando os processos de globalização. Fato. Expansão da globalização da economia, aumentando fluxos, lembrando que esses fluxos são de pessoas, serviços, capitais, mercadorias e a interdependência de mercados financeiros. A resposta, com certeza, vai ser a letra C. Letra D. A terceira revolução tem impulsionado importantes mudanças nos transportes e nas telecomunicações. Fato. Garantindo a manutenção do tempo? Não. Hoje você tem menor tempo. E diminuição das distâncias? Não, as distâncias são as mesmas, são constantes. O que nós temos hoje, querido estudante, é a redução do tempo para percorrer a distância. E a letra E. A revolução científica e tecnológica tem proporcionado o surgimento de uma nova ordem econômica caracterizada pela desconcentração de poder? Não, amigo. Com certeza a resposta correta é a letra C de calouro. Estou orgulhoso de você. Número 2. Olha, inclusive vimos essa imagem recentemente. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta na globalização perversa. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... É com você, meu garoto. Vamos lá. Concentração das áreas manufatureiras? Não, na verdade nós temos uma deseconomia de escala. Redução da jornada semanal? Não, na verdade você percebe hoje uma certa regularização da jornada semanal, mas nós percebemos que o que tem aumentado hoje é o desemprego. Letra B. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral? Não, na verdade nós percebemos que hoje, para que as empresas possam ir de um lugar para o outro e para que elas possam se desconcentrar, é necessário ter as vantagens locacionais. Letra C. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento das associações sindicais? Lembra quando nós falamos do toyotismo? Lembra? Quando hoje o trabalho em equipe, você precisa estar muito mais qualificado. Então observa, os sindicatos eles acabam perdendo força, até porque tem aumentado consideravelmente, infelizmente, o desemprego. Letra D. Automatização. Alex, eu não lembro o que é automatização. Automatização é a mecanização, é o uso de máquinas, dos processos fabris e o aumento do nível de desemprego. Chegamos na resposta, ó. Letra E. Diminuição dos investimentos industriais? Não. Então, nós podemos concluir que a resposta correta é a letra D, de Douro. Item 3. A imagem retrata um cenário presente na chamada terceira revolução industrial. Vimos isso já.
Não esqueça que aqui nós temos a robotização e a mecanização, mesmo tendo uma linha de montagem. E grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa na atividade produtiva retratada no texto diz respeito a... Vamos lá, amigo. O que nós precisamos lembrar? Com essa automatização, eu vou precisar de mais ou menos mão de obra? Menos. Só que essa mão de obra deverá ser qualificada ou desqualificada? Qualificada. Então vamos lá. Letra A. A informatização do processo produtivo e a ampliação do emprego humano nas atividades da produção? Não. Na verdade, o que você percebe? Tem uma informatização, perfeito? Mas nós precisamos recordar que eu tenho menor presença do homem, ok? Letra B. A automação do processo produtivo e a necessidade da mão de obra barata, aliás, de mão de obra reduzida, mas qualificada. Exato, essa é a resposta, amigo. Letra B de bola. Igual, Alex, mas eu fiquei com muita dúvida na letra C. Vamos lá. A existência de conjunto de métodos para a produção em série através de vários operários? Não. Essa produção, de fato, ela é em série, mas não é através de vários operários, e sim de várias máquinas. Letra D. A ausência completa de trabalhadores? Não, amigo. Como é que as máquinas vão se administrar? Como é que elas vão se planejar? Perfeito? Na verdade, é necessária uma gestão humana, só que em menor qualidade, mas com menor quantidade, mas com maior qualidade. Tudo bem? E a letra E, ao predomínio do trabalho humano na atividade produtiva. Então, amigo, ficamos com a letra B. Bem, quarto item. A emergência da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, proporcionou uma sequência de avanços no campo do trabalho industrial. No que se refere às modalidades de produção fabril, aquela que melhor configurou e garantiu a sua manutenção na esfera produtiva foi a... É só você lembrar. Pela imagem, para nós percebemos que hoje a perspectiva é taylorista? Não. É uma perspectiva fordista com a grande presença de pessoas? Não. Ela é uma perspectiva, não esqueça, toyotista, onde hoje o que é mais importante é o avanço tecnológico, o trabalho em equipe, a informatização, a robotização e, claro, a maior produtividade. Ok? Espero que você tenha lembrado desse tema. Prepare-se, pois sua vitória está chegando. Agora, vamos falar de um tema super interessante também, muito conhecido por nós, chamado de globalização. A princípio, nós precisamos lembrar que ela surgiu exatamente nas grandes navegações. Foi a partir das grandes navegações, onde se partiu da Europa para as áreas mais distantes, é que começou a expansão do capitalismo. Então, daí nós podemos dizer que começou a globalização. Um fato importantíssimo é que você precisa lembrar que essa ascensão aconteceu com a terceira revolução industrial que acabamos de rever, pois houve um intenso avanço tecnológico. Características, uma delas, vamos lá. Primeiro que você precisa lembrar é que nós temos os intensos fluxos de capitais, serviços, mercadorias, assim como fluxos de valores, imagens, ok? Criminalidade, infelizmente, doenças, informação, pessoas e, claro, conhecimento. Tudo isso é globalização. Então, globalização, a grosso modo, Alex, o que seria globalização? Seria os intensos fluxos, seria a mundialização das relações capitalistas por intensos fluxos, ok? Outra característica, o que é mais interessante hoje é que você percebe uma disputa por mercados. Se nós fizermos um histórico desde as grandes navegações até a ordem bipolar, nós percebemos que sempre se disputou o quê? Territórios, áreas de influência. Hoje o que se disputa são mercados. A adoção do neoliberalismo. Hoje nós percebemos que com a adoção do neoliberalismo nós temos menor intervenção do Estado na economia, maior índice de privatização, maior concentração de fluxos e, claro, uma maior deseconomia de escala. Ok? Tudo isso relacionado ao avanço produtivo e dos transportes. E quando nós falamos do avanço dos transportes, observe que no passado a velocidade média era de 16 km por hora. Perfeito? Então, o mundo parecia ser muito grande, mas com o passar do tempo, a velocidade média passou a aumentar
Isso fez com que, na verdade, ocorresse o quê? A sensação que o mundo diminuísse. Na verdade, não foi o mundo que diminuiu. O que diminuiu foi o tempo para percorrer o mundo, graças ao avanço dos meios de transporte. Tudo bem? Estratégias. Observa lá. Entre as estratégias, nós temos aí exatamente a terceirização. Lembra? Eu contrato terceiros para fazer o processo produtivo ou finalizar a minha produção. Outra, o avanço tecnológico, como falamos anteriormente. A deseconomia de escala, como eu falei para você. Hoje, graças ao avanço de transporte, o Brasil tem uma indústria desconcentrada. Antigamente a indústria estava só concentrada no Sudeste, mas hoje ela chegou em várias outras regiões do país, assim como as indústrias mundiais chegaram em várias outras localidades do mundo. E a criação de blocos econômicos, que são acordos, né, que as empresas hoje, aliás, os estados procuram fazer para que fortaleçam cada vez mais as suas economias. Tudo bem? Então, amigos, agora nós precisamos ver os impactos, ok? Os desdobramentos. Primeiro impacto que nós temos, não esqueça, é o que nós falamos, terciarização, ou seja, o inchaço do setor terciário ou hipertrofia terciária. Número 2 que nós temos, o consumismo. Hoje nós percebemos o intenso consumismo e isso acaba gerando, claro, maior concentração de capitais para grandes empresas. Assim, nós temos a degradação ambiental, representada pelo lixo, pela poluição atmosférica e vários outros problemas ambientais. E nós precisamos recordar também que nós temos a mundialização, ou seja, as empresas multinacionais estão desconcentradas em nível mundial, querido estudante. E é muito importante você lembrar que tudo está relacionado ao neoliberalismo. Claro, com tudo isso nós vamos ter o aumento do desemprego, né, que hoje, infelizmente, tem aumentado de forma considerável, gerando inúmeras pessoas famintas e com dificuldade de obter sua própria residência e uma boa sobrevivência. Observe essa imagem aí. Você vai matar ela, olha lá. O que aconteceu? Dá para perceber que o homem substituiu o robô ou o robô substituiu o homem? O que você concluiu? Que o robô substituiu o homem. Então, qual é a conclusão que nós temos? É que houve um desemprego em virtude do avanço tecnológico. Então, aqui eu tenho um desemprego estrutural. E um outro desdobramento que nós temos são as desigualdades, né? Que são claras. Né? Enquanto esse rapaz do lado esquerdo diz, meu iPhone está tocando, né? O rapaz do lado direito diz, meu iPhone está tocando. Hoje a gente percebe uma sociedade muito excludente, marcada pela fome, pela miséria, pela favelização. Por isso, nós resolvemos uma questão anterior aí, que a globalização ela tem o seu lado perverso, porque ao mesmo tempo que ela te inclui, ela te exclui. Ao mesmo tempo que ela garante velocidade, ela mata no trânsito. Então observa, todo, né, na globalização sempre terá o seu lado positivo, mas também o seu lado negativo. Bem, diante disso, vamos agora fazer uma questão. Diga lá. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletroeletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, letra A, controle estatal e infraestrutura consolidada? Não, na verdade isso mostra para a gente um processo de privatização e deseconomia de escala. Letra B, as empresas burocráticas e mão de obra barata? Também não. Linhas de montagem e formação de estoques? O que tu acha? Se as empresas estão indo para um lado e outro, não há uma formação de estoques. Letra D, gestão centralizada e protecionismo econômico? Pensa, se tem protecionismo econômico, as economias não deveriam estar abertas. Então não poderia ser essa. Vamos letra E, organização em rede e tecnologia da informação. Perfeito, é como ilustra a imagem ao lado. Hoje tudo está relacionado ao mundo da informatização. Portanto, a resposta correta é a letra E. Segundo item. Os avanços tecnológicos relacionados à informática e às comunicações permitiram que um número maior de pessoas tivesse acesso às mais
informação. A um custo mais baixo, no contexto da globalização, é correto afirmar que a internet, como sistema técnico, é com você. Vamos lá. Elimina as relações comerciais? Não. Proporciona um ambiente informacional, seguro e livre de falhas? Sabemos que não. Nós sabemos que, infelizmente, os nossos dados muitas das vezes são clonados e muito do que fazemos na internet, nós percebemos que acaba gerando problemas, Então, o mau uso da internet e, às vezes, o uso para fins criminosos, infelizmente, acaba gerando falha e nos dando uma sensação de insegurança. Letra C. Subsidia formas sustentáveis de produção? Não, amigo. Infelizmente, hoje o que prega é o consumismo, e com esse consumismo nós temos o processo de degradação ambiental. Letra D. Operacionaliza múltiplos interesses que atendem desde objetivos comerciais aos sociais? Não. Na verdade, o que hoje prevalece é o atendimento aos objetivos, comerciais. E letra E. Então, observa. Hoje, se nós formos analisar, o que é mais importante para o mundo do capitalismo? Justamente, os interesses comerciais em detrimento aos sociais. Portanto, a resposta correta é a letra D. Mas por que estaria errada a letra E? Prejudica a viabilidade dos investimentos especulativos por concentrar grande quantidade de informações? Não, pelo contrário, isso ajuda no processo de informatização. Terceira e última. O desenvolvimento tecnológico vem sendo um elemento definidor do espaço na globalização em suas múltiplas escalas e dimensões geográficas. Neste sentido, pode-se afirmar que... Bem, o que é que nós podemos perceber por aqui claramente? Marcas, famosas são as chamadas multinacionais. Então, o que é que eu posso perceber? Que houve um processo de mundialização. E esse processo de mundialização fez com que, na verdade, nós pudéssemos ter deseconomia de escala, pudéssemos ter desemprego e, claro, uma menor estatização e uma maior privatização. Então, vamos lá. Letra A. As empresas multinacionais impulsionam a informatização dos padrões de estética e consumo nas periferias capitalistas, gerando desenvolvimento local? Nós sabemos que esse desenvolvimento é um desenvolvimento apenas para as empresas de grande porte e para os países de ponta, conhecido como países centrais. Letra B. A revolução tecnológica possibilitou a articulação da sociedade global em rede. Perfeito. Define novos significados para as fronteiras espaciais que convergem para a integração política do espaço geográfico mundial. O que você acha? Percebeu? Hoje, na verdade, não converge. Hoje eu tenho países ricos, países pobres. Eu tenho o atrasado e tenho o moderno. Não é isso? Eu tenho a globalização, tenho o movimento anti-globalização. Então, há uma divergência. Letra C. O espaço globalizado é marcado pela descentralização espacial da indústria, E por mudanças nas técnicas da produção. Mas não na alteração cultural, altera. Nós percebemos. Hoje, é muito difícil você dizer, você está... linda, tá? Hoje não, você usa, tô fashion, O que nós percebemos? Quando você usa a palavra fashion, que não faz parte do nosso vocabulário, já houve uma mudança local. Isso eu usei apenas um exemplo. Se você for olhar na alimentação, se você for olhar algumas outras coisas que nós fazemos, nós percebemos que a nossa cultura local ela passou por grandes transformações, infelizmente, graças à globalização. Letra D. A utilização intensiva da tecnologia na produção industrial também vem impactando o mercado de trabalho, sendo reduzida de forma significativa a participação do setor serviço na economia capitalista. Na verdade, não tem reduzido, e sim aumentado. A tecnosfera é a expressão geográfica da esfera técnica que repercute diretamente na prática econômica, política, social, constituindo uma nova base para o entendimento da regionalização mundial. Confere, amigo. Hoje, nós dependemos da globalização e nós percebemos que essa globalização ela cria um sistema em rede, fazendo com que, na verdade, nós possamos ter conectividade com grande parte do mundo, mas lembrando que, ao mesmo tempo que há inclusão, há o processo de exclusão. Lembrando do lado perverso da globalização. Amigo, não esqueça a frase do Henry Ford. Diz assim: o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar o novo, desta vez de forma mais inteligente, Toda vez que nós errarmos ou tivermos a sensação que estamos errados, é porque nós estamos no caminho certo, em busca do acerto. Então, vá em frente, jamais
perca as esperanças, tenha fé, tenha força e, claro, sempre tenha a certeza de vencer. Obrigado por assistir essa aula, né? Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima aula e um forte abraço. Com você, Alex Douro, no seu coração.